Boa noite de novo, pessoal. É bom estar aqui com vocês. Esse tema faz parte é uma das lições do livro Fonte Viva. Eu acho que é Fonte Viva. Diferenças. O que será essas diferenças? As diferenças aqui é no sentido de quem é o verdadeiro discípulo. Esse tema nos interessa porque nós, como espíritas, a moral, não existe uma moral espírita. Porque a moral espírita, ela coincide com a moral de Jesus de Nazaré. E como ela coincide com a moral de Jesus de Nazaré, não haveria necessidade de colocar uma moral espírita. O Espiritismo não cria uma moral nova. E a referência da moral para o espírita é a referência moral de Jesus de Nazaré, o modo de ser que Jesus de Nazaré ensina para nós. Para viver nesse planeta aqui, tem um jeito de ser, há um jeito de ser. E a mais perfeita maneira de ser um ser humano é referenciada pelo modo de ser que Jesus nos ensina. Obviamente a gente está começando a lição a partir de uma reflexão que é cotidiana no nosso meio. A trajetória evolutiva nossa é a busca do amor. A única tarefa que interessa para esse planeta, em termos de trajetória evolutiva, é a gente conseguir chegar no topo. E esse topo é aprender a amar. Se a gente conseguiu isso, a gente cumpriu a tarefa evolutiva do planeta Terra. Só que nós estamos muito mais próximos do início da nossa jornada. O início da nossa jornada começa no instinto. Ele vai capengando, melhora um bocadinho daqui, melhora um bocadinho dali, se transforma em sensação. Melhora mais um bocadinho, sentimentos. E o sentimento elevado ao topo é o amor. Então, se você pega, por exemplo, toda a história, inclusive do animal homem, você pega exatamente o que é que predomina. As nossas emoções, quanto mais próximas daquilo que é o instinto, mais atrasado ainda nós estamos. As emoções chamadas emoções superiores são aquelas que estão mais próximas do sentimento mais puro, que é o amor. E a emoção, obviamente, é a mistura entre a sensação do corpo, que é a contribuição do corpo, e o sentimento, que é a contribuição do espírito no nível que nós estamos em termos de evolução. Quando junta esses dois, dá a emoção. Quanto mais a emoção está próximo do instinto, mais atrasado em termos evolutivos ela está. Nem por isso ela deixa, às vezes, de ser necessária em determinado momento. E quanto mais ela se aproxima do amor, mais evoluída ela se encontra. Então essa lição é para a gente entender mais ou menos isso a partir desse versículo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. É uma fala de Jesus. Se vos amardes uns aos outros. Essa é a fala de Jesus aqui, ó. Se você quer realmente ser meu discípulo, entende só uma coisa, aqui, ó. Você só será conhecido ou reconhecido como meu discípulo se essa for a sua marca. A sua marca tem que ser: vocês têm que se amar uns aos outros.
como eu vos amei. Essa é a marca. Esse é o sinal. O problema é que quando a gente chega, por exemplo, na doutrina espírita, outras doutrinas religiosas, outras religiões, em qualquer lugar que a gente esteja, que você se afiniza com determinado pensamento, existem etapas que a gente vai cumprindo. Às vezes a gente chega no cristianismo e tem Jesus apenas como uma figura do médico, sabe, aquele que vai me curar. Estou mais interessada na cura. Hoje eu amanheci com a dor nos quartos. Deve ter dor na sala também, né? Porque se tem dor nos quartos, você lembra? O pessoal mais antigo fala assim: hoje eu amanheci com a dor nos quartos. Eu me lembro do Painho, que era um personagem do Chico Anísio. Eu estou com uma dor nos quartos. As pessoas estão muito mais interessadas nos benefícios que o cristianismo pode dar a partir desses benefícios imediatos, corpóreos, biológicos. Eliminar uma sensação negativa. Ainda estamos no campo das sensações ainda lá. Ótimo, já está procurando alguma coisa. Outros chegam aqui e entram numas de sonhadores. Sabe aquela de sonhador? Ele chega e escuta uma historinha. As historinhas que são contadas, era uma vez, não sei o quê, e a pessoa, até o jeito de falar dela fica mais, meloso. E ela se encanta, e ela sonha com um céu cheio de nuvenzinhas e de anjinhos e tal. Sonhadores. A pessoa, tudo que você fala para ela, eu acho que eu me lembro que eu passei por uma etapa assim, quando eu cheguei na doutrina espírita. Eu achava que tudo era cor-de-rosa. O trem é bom demais. Porque eu nunca tinha visto tanta coisa encaixando, né? Porque eu não sei se eu já contei para vocês, para muita gente já contei, com certeza, mas eu venho de uma vida onde eu era professor de química, professor de física. Para mim tudo tinha que ser dentro desse patamar de raciocínio. Eu era ateu. E já estava escrevendo um livro bem adiantado para provar que Deus não existia. Olha só a presunção onde é que estava. Top. Eu me achava um top. Eu já tinha mais ou menos uns 35 capítulos onde os argumentos eram irrefutáveis. Até o dia que eu fui tirar minha carteira de motorista em Belo Horizonte, que eu tinha que tirar lá em Belo Horizonte, na década de 70, a comissão de exames especiais era lá em Belo Horizonte, não tinha como você fazer aqui. E eu não podia ir dirigindo meu carro para tirar a carteira lá, então eu pedi uma pessoa para me levar. E eu dei azar, ou sorte, depois vocês decidam, que quem me levou foi o filho de São Roberto Gontijo, Gilberto. Foi o único que animou. A gente estudava junto. Ele falou: olha, eu te levo, pode ficar tranquilo. E no meio do caminho, o Gilberto foi falando do espiritismo, e eu esquiva daqui, esquiva dali, mas não podia maltratá-lo com os meus argumentos de ateu, porque eu dependia dele, senão ele me largava na estrada e eu não podia nem voltar. E eu fui levando. Na volta eu já estava com o ouvido bombando. Eu falei para ele, para agradar: vovó, pode deixar que eu vou estudar esse livro e vou te provar depois que isso é conversa fiada.
Para quê? Eu não devia ter falado disso. Eu estou pelejando até hoje. O pior é que ela vai ficando cada dia mais complicado esse trem. O livro eu rasguei pelo caminho afora. Às vezes hoje eu leio alguns argumentos de ateus, né, internacionais, famosos. Eu falo, nossa, ele copiou do meu livro. Eu acho que ele achou o meu rascunho. Refuçou meu lixo, porque esses argumentos eram os argumentos que eu utilizava. Mas eu entrei então num processo de quase que um sonhador alucinado, sabe? Tudo é bom demais da conta, tudo fazia sentido, tudo completava. As perguntas que eu fazia, eu levava numa lógica de raciocínio, e principalmente a minha maneira de interpretar era ainda muito ligada à atomística, porque eu era um estudioso de atomística. Eu cheguei, inclusive, até a brincar e escrever um rascunho, um ensaio de metafísica, já mais ou menos ligado nessa área. Eu, particularmente, me via esse entusiasmado, sabe? Esse indivíduo que depois o bom senso, depois de uns 3 meses, o bom senso vira para a gente e fala assim, ops, não é assim não. Todas as vezes que você perde a capacidade de argumentar e contra-argumentar com você mesmo, significa que você pegou uma linha de mão única. E no conhecimento, na busca da verdade, ainda não existe linha de mão única. Na nossa condição evolutiva, ainda estamos no debate, ainda estamos nas confrontações, ainda estamos na busca do conhecimento contínuo. Então eu caí na real e deixei de ser apenas esse sonhador, que tudo era maravilhoso, que tudo era bom demais da conta, e a gente começa a entender. Essa semana até publiquei um texto mais ou menos assim. Na ignorância é muito fácil a gente ser herói e Deus. Muito fácil. A gente estufa o peito e fala, não, é assim que é. Mas quando a gente vai aprendendo a se tornar um pouco mais sábio, a gente percebe que a primeira realidade que depara diante de nós é a consciência de que nós somos ainda de barro. E barro quebradiço, frágeis, que precisa de muita boa vontade para seguir nos estudos, para seguir no aprendizado. Enquanto a gente é ignorante, é muito fácil a gente estufar o peito e achar que é Deus e achar que é um herói. Mas a maturidade vai chegando e você vai percebendo que nem só de sonhos vive-se como um cristão. Então é hora da gente botar o pezinho no chão e pensar, esse cristianismo não é isso, não é esse devaneio que eu achava que era. É muito mais sério do que a gente imagina. Vamos botar o pezinho no chão, então. Até que a cabeça pode ficar nas nuvens, como gostam alguns. A cabeça nas nuvens, mas o pé no chão. O pé não pode sair da realidade. Senão a gente se perde. Existem também aqueles que são os intelectuais. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes, crenças consoladoras, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador, todavia não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. Escreve que é uma maravilha, é um diletantismo. Na hora que você acaba de ler, fala, nossa, que maravilha. Mas como é que se pratica isso? Onde é que eu vou botar isso em prática? Essa beleza toda do texto, onde que encaixa isso na prática?
Na hora que eu estiver no rala, numa discussão com a esposa, com o filho, com o colega de trabalho, como é que eu uso isso? Como é que faz? Sabe? Eu ainda sou no tempo eu ainda estou mais ou menos no tempo de... Homem, vocês sabem que é diferente, né, gente? Homem. Por mais que a gente queira, ainda não tem muita igualdade entre mulher e uma mulher. Culturalmente, ela tem outra linha de atuação, mais emocional. Isso aí, os livros dizem isso. E eu, particularmente, eu ainda estou nessa fase. É ultrapassado, eu sei, mas eu ainda estou nessa fase. Eu sou daqueles que ainda discute com porta de armário. Vocês conhecem isso? Vocês sabem o que é isso? Se eu for pegar uma coisa no armário e ele já quebrou o trinco, se eu fechar ele uma vez, virar as costas, escutar a portinha, eu volto já com uma certa dose de raiva, rangendo os dentes. Eu pego a porta de armário e converso com ela, intimidando. Eu falei para você ficar fechada. Se eu virar as costas e escutar o barulhinho de novo, eu não viro mais não. É no coice. Pá! A mulher lá na sala falou assim: que é isso aí, bem? Eu falei: não, problema aqui, não esquenta não. Um desentendimento que eu estou tendo com a porta do armário. Homem tem desentendimento com porta de armário. Nós estamos falando de cristianismo. Como é que eu boto o cristianismo nisso? Como é que eu pego o evangelho e vou utilizar o evangelho para isso aqui? É prático, o negócio é prático. Onde é que eu vou botar isso na prática? Eu ainda sou do tempo do monossilábico. Homem, você sabe muito bem que quando chega em casa, homem muito dependente, machista, chega em casa, cadê a fulano? Pergunta pela mulher. Saiu aí. Onde foi? Falou não. Nossa, emburra. E vai sofrer um negócio que é parecido, eu acho que é uma virose, isso aí chama papo monossilabite aguda. Vocês conhecem isso? O papo dele vai ser monossilábico, é uma sílaba só. Meia hora depois a esposa chega, já dá uma olhada para ele e já percebe que tem uma nuvem chuvosa em cima da cabeça dele. Parecendo que é a turma da família Adams, que anda com uma chuva particular. Eles têm uma chuva particular em cima. E aí você vai ver o papo monossilábico. Ela vira para ele: e aí, como é que foi o dia? Bom, uma sílaba só. Chegou muito tempo? Sim. Vai querer jantar? Vou. Você mesmo vem colocar? Fala assim: não. Quer que eu coloque para você? Uhum. Eu quero saber como é que eu coloco o cristianismo nisso. Beletrismo, textos lindíssimos. Eu não sou capaz de tirar do texto lindíssimo a prática para isso. Então eu preciso de gente que chegue. É assim que se faz. A iluminação se dá assim. Vamos fazer assim. Não. E ainda bem que as mulheres são mais afetivas, mais maternais, né? Chega perto, ela já começa, depois dos 3 dias de papo monossilábico, porque a incubação, eu acho que é 2 dias, depois tem a florar, e depois, né, a decadência. Eu acho que isso tudo vai uns 5 dias, mais ou menos, a tal da papo
apomonossilabite aguda. Mas a mulher é mais carinhosa, mais afetiva, vai chegando, ela vai percebendo que tem alguma coisa errada. Você tem alguma coisa, bem. O que é que você tem? Nada. É uma sílaba só, então você engole a última. Nada. Você tem alguma coisa. Você está amuado, tem 3 dias. Conta para mim, conta. Começa um cafunézinho atrás da orelha. Oi, se abusar, a gente vai para a primeira infância, a fase da dependência total. Onde a gente resolvia tudo com um chorinho mágico. O choro que resolve qualquer coisa. Está com frio, está com sede, está com fome, está molhado, está sujo. O choro resolve o problema. Mas como a gente não pode chorar, já pensou? Onde é que fica a virilidade? Tão prezada num machista. Aí então, no máximo faz um beicinho. Nada. Ela fala, não, conta para mim, você tem um trem, você está amuada. Você já não gosta mais de mim? Se não fosse trágico, era para rir, viu, gente? Eu, na minha ignorância, eu quero saber como é que eu faço para colocar Cristo aqui. Como é que eu faço para colocar a doutrina aqui? É na prática que me interessa. É muito bonito, textos lindos, mas para quem já chegou lá e já pratica. Então, essas são as diferenças básicas. Outra, as pessoas têm temperamento ardoroso, impressionante na tribuna, através de preleções eruditas, comoventes, em que relaciona a posição do grande renovador, da religião, da filosofia na história, do avanço. Contudo, além dos discursos preciosos, são simplesmente pregadores e sacerdotes. É bom, você prega, acaba de fazer uma preleção, e ali na frente, fiz muita gente chorar, fiz muita gente sorrir. E qual o resultado prático disso? Em que melhorou a vida da pessoa? Em que proporcionou possibilidade da pessoa pegar esse discurso e colocar na prática imediatamente? Utilizar na prática. Em que? A palavra convence, mas só o exemplo arrasta. Às vezes, para quem fala aqui na frente, é um drama. Porque você fica pensando assim, nossa, eu tenho que falar uma coisa para chegar a mensagem até os corações da pessoa e fazer a pessoa imediatamente entrar em crise. Crise de escolher e ter a necessidade de escolher entre uma postura e outra. De mudança, de transformação, de realização, de inovação, de autopercepção, de autoconhecimento. Eu quero que isso seja eficiente e eficaz. É a nossa alegria, a alegria de um grande mestre, a alegria de um grande professor, é observar que o seu aluno está praticando o que você ensinou. Mas às vezes as pessoas se enganam, não, eu só quero que a pessoa me aplauda, eu só quero que a pessoa diga que eu sou bom, que eu falo bem, e pronto, e acabou. E nada mais além disso acontece. O bom professor, aquele professor que sabe o que é ser um grande professor, um grande ensinador, ele só fica feliz quando ele vê o seu aluno praticando.
a mesma alegria do pai que vê uma criança andando, os primeiros passos do filho. Já pensou que alegria? Não tem pai e mãe que não fique abobado, abobalhado diante de uma criança que começa a dar os primeiros passinhos. É uma alegria. Nossa, já está andando. Na mesma hora para o telefone: mãe, o Juninho andou. Nossa, e aí começa a fazer covardia com o menino, tadinho. Sabe que as covardias? Vai lá na mamãe, vai lá na mamãe. E começa a soltar o dedinho dele da mão. O menino vai desesperado, né? Mas solta e ele vai capengando. Mas quando ele chega do outro lado, que alegria! E filma, e tira foto, e manda para o WhatsApp para Deus e todo mundo, e manda para fulano, e aí todo mundo vai visitar, porque tem que ver o Juninho andar. O menino gasta um par de sapatos numa semana, de tanto ficar zanzando para lá para cá, porque é alegre. É a mesma alegria de um professor que vê o seu aluno pegando as referências do seu ensino e usando na prática. Sabe, nada mais, eu acho que nada faz um professor de matemática mais feliz do que ir num supermercado e encontrar um aluno seu no caixa do supermercado, e a moça virar e falar assim: essa latinha aqui de fermento em pó de 250 gramas custa tanto, de 500 gramas custa tanto, qual que é mais barato? E a criança fala: é fácil, é regra de 3. Professor de matemática, se eu fosse professor de matemática de um menino desse, que sabe fazer a conexão entre o que ele aprende dentro de sala de aula com o mundo real, nossa, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária deve ser. Porque a maioria das coisas que a gente vê é: a criança acaba de aprender regra de 3, e se você fizer para ele essa pergunta, ele não sabe. Porque ele não sabe fazer a conexão entre o mundo da sala de aula e o mundo fora da sala de aula. Não há como, não há aplicabilidade do que ele aprendeu dentro de sala de aula. Difícil, né? Agora imagina Jesus, né, olhando para nós e pedindo para a gente assim: meu filho, eu deixei tanto ensinamento aí para vocês. Esses ensinamentos que eu deixei para vocês aí, é para vocês entenderem que para ser meu discípulo mesmo, você tem que chegar nesse patamar, amar uns aos outros. E para você amar uns aos outros, você tem que ser o quê? Solidário, fraterno. Você tem que ser uma pessoa bondosa, generosa, capaz de se relacionar com o outro em ampla harmonia, em ampla sintonia, sem querer pisar no outro, sem querer ser maior do que o outro, sem querer ser menos do que o outro. Como é que você faz com essa vida prática aí? Não, a gente fica muito mais interessado em adorar a Jesus, em figuras às vezes, em imagens às vezes. Oh, Jesus! Eu fico imaginando que Jesus deve estar soltando o dedinho da gente. Anda, vai lá, você dá conta, anda você sozinho, e solta o dedinho da gente. Solta, menino, vai você sozinho, você dá conta. Eu não, e segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Solta, você é capaz de vivenciar isso. Você é capaz de colocar isso na prática. É isso que diferencia. É isso que te faz diferente. O texto Diferenças é para dizer exatamente isso. Não dá para ficar só nesse campo onde não tem aplicabilidade prática. Não dá para ler a Bíblia, fechar e... É ler a Bíblia, estudar, entender e depois começar. Agora, o que é que eu faço com isso na prática? Quais as situações na minha vida prática que eu posso aplicar isso? E transformar isso num hábito. Hábito.
hábito, até que aquilo se transforme numa virtude enraizada. No que se transforma numa virtude enraizada, aquilo passa a ser tão espontâneo na sua vida, passa a ser tão natural na sua vida, que você já não percebe mais. É por isso que o virtuoso não pode saber de si. Se souber, já não é mais virtude. Ou seja, o humilde nunca pode saber que é humilde. Se souber, ainda não é. Se ele sair andando para a rua, olha como eu sou humilde, olha como eu sou humilde. Isso é orgulho. É o contrário. Você só será humilde quando você não mais sabe que é humilde. Por quê? Porque a humildade já está enraizada em você, já está incorporada na sua prática cotidiana, já faz parte da sua ação. Todo mundo em volta percebe, menos você. Chico Xavier, quando Saulo Ramos falava para ele no programa Pinga Fogo, se não me engano, ele começou a desfolhar, né, os adjetivos para o Chico Xavier, riquíssimos em elogios. Chico Xavier, mas não sei o que, papapá, um homem que é só amor, um homem que é só virtude, e o Chico caladinho esperando acabar. Na hora que acabou de resenhar aquele monte de elogios, o Chico olhou para ele e falou assim: obrigado, irmão Saulo, por me lembrar tudo quanto eu tenho que aprender ainda. Ou seja, ele não assumiu nada daquilo. Assim, isso é você que está falando. Por quê? Porque o Chico sabia que não sabia. Sabia que não sabia ser humilde. Sabia que não sabia ser justo. Sabia que não sabia. Porque isso não pode ficar no campo do consciente. Se você coloca no campo do consciente, ainda está na busca. Ainda está na busca. E eu vejo muitas vezes a gente falando: porque eu sou humilde, sabe? Eu gosto assim das coisas mais simples. Então tá. Vamos dar um voto de confiança. Pontos referentes para a gente tomar como link. O que eu faço com o Evangelho na minha vida? Olha aqui, o bom cristão, aquele que já entendeu que não pode ficar só no sonho, na busca dos benefícios, apenas nas palavras bonitas, nas palavras encorpadas. Esse aqui, aquele que realmente está no trabalho da Boa Nova, é um tipo de cooperador diferente. As características são notáveis. Ele louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos. Não há falatório, não há palavrório sem sentido. As palavras fluem naturalmente e imediatamente o ato, a vida, a experimentação, as atitudes cotidianas denunciam o que fala. Eu te falo do que eu vivo, do que eu penso. E sem mostrar que é assim. Porque isso é natural na pessoa. Isso é espontâneo na pessoa. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Ele nunca vai pregar para ninguém de forma ostensiva, mas ele vai, na fala dele, ele está sempre colocando as coisas do modo a ser entendido como tal, sem dúbias interpretações. Ele é aquilo que é e acredita naquilo que acredita e vive aquilo que está falando no cotidiano dele. Não tem diferença. A característica de Jesus é exatamente essa. De longe, às vezes, as pessoas ouviam Jesus falando e faziam piadinhas.
faziam chacotas. Mas quando se aproximavam dele, eles, opa, pera lá, a atitude dele é diferente, a fala dele é diferente. A fala dele não é uma fala de apenas uma oratória, é uma fala de prática, é uma fala de ação, é uma atitude. É uma atitude que ele demonstra. Então aqui, ó, quando as pessoas chegavam perto dele, as pessoas, balbuciavam. Ele fala como aquele que tem autoridade. Ele fala como o que tem autoridade. Ou seja, o que é autoridade? A autoridade é a qualidade de ser autor. Ou seja, eu sou o autor daquilo que digo. Por quê? Porque eu vivo isso. Eu dou a exemplificação disso que eu estou dizendo. Então há uma coincidência, há uma coerência plena entre o que eu falo e o que eu vivo. Nessa aí a gente já rodou. Porque às vezes a gente percebe que a gente está falando, mas no fundo a gente está falando só porque é bonito. Mas, em termos de convicção, falta muita coisa ainda para a gente chegar lá. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que Cristo ensinou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Eu conheço muita gente assim. Muita gente que a gente pode ter como referência na nossa vida cotidiana. É o nosso treinamento, é a nossa referência de vida. São simples. Então, desde essas questúnculas que acontecem no interior da nossa casa, nos mostrando, por exemplo, que ainda há muito caminho para andar, até as questões mais complexas da vida, a gente pode pegar o Evangelho e aplicar na nossa vida cotidiana. Não há dificuldade nisso, porque não há meias palavras. Jesus é claro naquilo que ele diz. Se você não quiser complicar o Evangelho, pegue a simplicidade do Evangelho que dá toda a doutrina de Jesus, que é exatamente isso aqui, ó. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e vida, é exatamente o caminho que sai lá do instinto e chega no amor. Então, aprender a domar um instinto, aprender a colocar um cabresto no instinto e falar, pera lá, não é assim não. Não é só os meus prazeres sensacionais que vão reger a minha vida. Primeiro eu tenho que começar a entender quais são as condições que me colocam dentro dessa comunidade. E o que é que eu posso olhar para essa comunidade e aplicar do Evangelho como sendo uma pessoa que contribui para essa comunidade. Eu encerro com uma das coisas que essa semana passada eu estava lembrando num dos textos que eu publiquei nas redes, que faz parte da série, né? Como dizia meu pai, que era filósofo de roça. Eu me lembro que uma das passagens da minha vida era a experiência de ter um coleguinha de bolinha de gude, ser atropelado da minha frente. A gente estava jogando bolinha de gude na rua Pernambuco com o Espírito Santo,
E passou uma caminhonete e atropelou meu amigo Paulinho na época. Isso doeu, mas doeu. E eu chorei, chorava. Os meus coleguinhas todos ficaram desesperados. Nós fomos todos para casa, desenchavidos, e eu chorava. E eu chorava de soluçar. Quando meu pai chegou, ele vendia frangos. Eu sabia que ele tinha vendido todos os frangos pelo barulho do bambu, porque ele saía com um bambu carregado de frangos, uns 10 frangos de um lado, 10 frangos do outro. Ele botava aquilo, saía pela manhã. À tardinha ele já estava chegando em casa, e pelo barulho do bambu batendo no chão, a título de instrumento de percussão, eu sabia se ele tinha vendido todos os frangos ou não, se ele estava alegre ou não. E ele vinha, eu falei, vendeu todos. Hoje, né? Quem sabe pia até um cascainho para mim aqui. Comprar figurinha, comprar doce. E esse dia ele chegou em casa, eu estava chorando. Ele chegou perto e falou, eu já fiquei sabendo o que aconteceu. Sinto muito. Você quer ir lá na casa do seu coleguinha para a gente saber como é que tá as notícias? Eu falei, vamos. E fomos. 6 casas para cima da nossa casa. Chegamos lá, perguntamos. Ele já estava bem, já estava fora de perigo. E aí os coleguinhas que estavam todos lá na porta da casa dele já estavam em outra festa. Ficamos ali, conversamos, brincamos, tal. Quando eu estava voltando para casa, uma das lições que marca na cabeça da gente é isso. Eu perguntei ao meu pai, por que doía tanto no meu peito saber que o Paulinho estava sofrendo? E ele olhou na simplicidade dele e falou assim, uai, isso é capaz de ser amor. E hoje, a gente refletindo um pouco mais profundamente, a gente sabe, era assim. Era amor. É o amor que Jesus nos ensinou. Esse amor que dói na gente a dor do outro, que nos faz ter a empatia pela dor do outro. A gente se empata com o outro e sente a mesma dor que o outro sente. Essa dor é a dor do amor. O amor cristão, o amor ágape, que é quando o outro é tão importante que fica mais importante do que a gente e faz doer na gente a dor que ele sente. Essa é a dor. Quando você chega nesse patamar de sentimento, e todos nós chegamos, todos, em momentos na nossa vida, e às vezes a gente não tira proveito. E eu me lembro que eu virei para o meu pai e perguntei para ele, falei assim, mas precisa doer tanto assim, pai? Ele falou assim, e fique alegre, porque não é para qualquer um sentir isso. Essa é a dor do amor, quando o outro é tão importante ou mais importante do que você, que a dor dele te faz caminhar até ele para consolá-lo, para tentar diminuir a dor dele. E fique feliz e cultive, porque é no cultivo desse amor que você vai perceber que esse é o maior prêmio que a gente pode ter nessa vida de desventuras nesse planeta. Naquela época eu nem imaginava que talvez o meu pai tinha intuído essa caminhada, a grande viagem do instinto puro até o amor puro. E ele ainda falava, quanto mais você sente, mais você tem vontade de sentir, porque você descobre o quanto é bom ser bom. Quando a gente descobre o quanto é bom ser bom,
A gente não quer outra coisa a não ser isso. Talvez essa simplicidade, como é que coloca o Evangelho no nosso cotidiano, na prática, é porque às vezes a gente não para prestar atenção. A gente está na fila do supermercado, está dentro de casa no relacionamento com a família e não consegue, naquele instante, colocar os ensinos que sabe do Evangelho em prática. Isso é treino. Isso é aguçar a nossa capacidade de entendimento para conseguir o melhor resultado. Aí nós seremos diferentes, porque seremos discípulos, porque a gente aprendeu a amar. Obrigado, gente. Valeu.